Capítulo 219. Se o louco tivesse simplesmente mencionado que havia algum conhecimento geral simples contido no diário de Roselli, o enforcado não estaria necessariamente determinado a pagar o preço pela resposta, em parte porque a descrição, sendo simples, matou sua curiosidade. Outro aspecto surgiu de sua constante cautela em fazer trocas com o louco, pois o lembrava dos exemplos de acordos feitos com deuses malignos e demônios. Mas agora que ele sabia o que esse conhecimento era, seu interesse foi despertado. No entanto, ele era incapaz de entender partes da descrição e muito menos obter uma compreensão real ou profunda do conceito. Portanto, ele não conseguiu conter seus impulsos e perguntou com absoluta reverência: Senhor louco, que tipo de pagamento você quer? Sim, sim. Justiça discretamente acenou com a cabeça, mas com muita frequência, indicando que isso é algo que ela também queria perguntar. Embora Sol permanecesse calado e não fizesse nenhum gesto corporal adicional, o olhar que ele deu ao louco explicava tudo. Klein, que estava esperando por uma resposta, sorriu e disse: Informações sobre a ordem secreta. A ordem secreta, o enforcado murmurou para si mesmo. Ele conhecia este termo. Certa vez, ele recebeu um pagamento por explicar à senhorita Justiça sobre muitas organizações secretas, incluindo a ordem secreta. Audrey e Derek franziram as sobrancelhas inconscientemente. O único entendimento da ordem secreta que ela conhecia era limitado ao que o enforcado havia descrito. E o Sol nunca tinha ouvido falar de tal organização. Klein havia antecipado há muito tempo o que Sol sentiria, então não estava surpreso. Segundo sua conjectura, a área em que a Cidade de Prata estava localizada deveria ter sido parte da terceira época após o aparecimento da primeira e antes da segunda ardósia da blasfêmia. Era até possível que fosse o catalisador ou manifestação do cataclismo. A família Zaratu só ficou ativa na quarta época, e a ordem secreta foi criada na segunda metade da quarta época. Não havia como ambas as entidades existirem no mesmo período. Seria surpreendente para Klein se Sol soubesse sobre a ordem secreta. Ele teria que reverter algumas de suas especulações, reconstruir seu conhecimento da Cidade de Prata, da terra abandonada dos deuses e da família Zaratu. Depois de quase 20 segundos de silêncio, Alger olhou para o louco no nevoeiro cinzento, considerou suas palavras e disse: Aceitarei este pedido e o ajudarei a reunir informações sobre a ordem secreta. Você pode pagar antecipadamente? Não era de se surpreender que uma divindade suspeita estivesse interessada em uma organização antiga e secreta, portanto Alger não ficou intrigado com isso. E mais importante, depois de muitos encontros, ele tinha um palpite, que o estado do Senhor louco não era perfeito, que ele poderia estar em uma situação difícil, que todas as suas tentativas e as ações de seus adoradores dos continentes Norte e Sul eram para ajudar ele a se libertar de suas limitações. Talvez isso explique por que as divindades não descenderam mais ao mundo após a quarta época. Um pensamento passou pela mente de Alger, e ele estremeceu ao se sentir entrando no reino dos deuses. Ao ouvir o pedido do enforcado, Klein recostou-se na cadeira e assentiu. Sem problema. Se as informações que você coletar excederem o valor da resposta, fornecerei uma compensação adicional. Quanto às circunstâncias em que as respostas não forem valiosas o suficiente, cabe naturalmente ao estimado senhor louco decidir. Se ele tiver a capacidade de fazer o pagamento adicional, que assim seja. Se não, esquece, Klein acrescentou silenciosamente. Os olhos de Justiça brilharam de repente. Ela levantou a mão e disse: Quero participar deste acordo. Klein riu e respondeu: Claro. Francamente, seu principal objetivo era a senhorita Justiça,
porque ela morava em Backlund e tinha contato a vários círculos Beyonder. Seu acesso à informação na Terra da Esperança excedia em muito o dele, considerando que era sua primeira vez na capital. Ela também estava mais informada do que o enforcado, que passava a maior parte do tempo no mar. De acordo com a revelação anterior que recebeu de sua divinação, Klein acreditava que as pistas relacionadas à ordem secreta apareciam em Backlund e não em algum outro lugar. Só o ouviu em silêncio e, depois de pensar um pouco, disse: "Estou disposto a usar o pagamento que reservei para trocar pela resposta." No acordo anterior dos três, ele trocou a fórmula telepata pela sequência 9 bardo. Klein prometeu compensá-lo, e sua escolha na época foi guardar essa recompensa para depois e preparar para as fórmulas das poções subsequentes e seus principais ingredientes. Klein acenou com a cabeça e deu uma explicação que havia preparado há muito tempo. A chamada sequência semelhante refere-se à forma como Beyonders de alta sequência podem trocar de caminhos. Permitam-me dar um exemplo. A sequência 5 do caminho Morte, Guardião dos Portões, pode avançar normalmente de sequência, ou também é possível mudar o caminho para Gigante e avançar para sua sequência 4 correspondente, Caçador de Demônios. Isso não levará ao perigo de perder o controle, nem acumulará loucura. É diferente de tomar a poção errada. Claro, se o avanço não for para um caminho semelhante, um estado de semi-loucura será o melhor resultado. É possível trocar de caminho? Audrey deixou escapar em surpresa, fascinada. Ela ficou surpresa por os caminhos de sequência não serem completamente fixos, por não precisarem seguir o caminho original até o fim. O preço da troca não era ficar semi-enlouquecido e nunca mais avançar. Nos 22 caminhos divinos, havia circunstâncias especiais e sequências semelhantes. E o que mais a fascinou era que ela teria outra chance de escolher novamente no futuro. Era como ser capaz de escolher algo que despertou seu interesse numa loja famosa. Era uma experiência maravilhosa. Então é assim? Alger murmurou silenciosamente consigo mesmo, sentindo como se tivesse entendido várias coisas e resolvido muitas das dúvidas acumuladas em suas experiências passadas. Esta informação é valiosa demais. Como esperado do Senhor Louco. Esse conhecimento simples é suficiente para chocar e maravilhar a maioria dos Beyonders de sequência baixa e beneficiá-los imensamente, ele suspirou interiormente. Sol ficou um pouco decepcionado porque ele não tinha intenção de mudar de sequência. Ele queria ser o sol que iluminava a escuridão e dissipava a maldição. No entanto, ele rapidamente se lembrou de um incidente que aconteceu na Cidade de Prata. O ex-chefe, um homem poderoso e de autoridade, que tinha a maior possibilidade de ultrapassar as limitações de caçador de demônios, construiu um mausoléu para si mesmo e o tornou sua casa. Depois, ele apareceu cada vez menos, até que a porta principal do mausoléu não pôde mais ser aberta. Naquela época, todos os cidadãos da Cidade de Prata acreditavam que um problema havia surgido durante o avanço do chefe e que ele havia enlouquecido como resultado, a ponto de estar perto de perder o controle. Acreditava-se até que ele havia se matado. Agora, combinado com a descrição do louco, Sol subitamente pensou em outra possibilidade. Esse chefe poderia estar tentando avançar de sequência por um caminho semelhante. Em uma de suas explorações nas profundezas da escuridão, ele adquiriu a fórmula correspondente para o caminho Morte, e o mausoléu poderia ter sido um requisito especial. Mas no final, ele ainda falhou? Mas por que ele não se transformou em um monstro? O que ele encontrou naquele mausoléu escuro? A Cidade de Prata não possui as fórmulas das poções de sequência após Caçador de Demônio?
Quando esses pensamentos passaram por sua mente, Derek foi repentinamente despertado pela voz reservada da senhorita Justiça. Senhor louco, posso perguntar com que outros caminhos espectador pode trocar? Sequência 4 Caçador de demônios parece muito bom. Isso é bem adequado para mim, bem adequado para Justiça. Audrey admirou o primeiro nome de alta sequência que conhecia. Eu também quero saber, Klein ficou tentado a responder à pergunta da senhorita Justiça. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa, Audrey acrescentou em um tom hesitante. E eu posso pagar pela resposta dessa pergunta. Que quantas libras de ouro você acha que é suficiente? Acredito que seu adorador precisará de uma certa quantia de dinheiro para suas atividades. Tendo dito isso, ela lembrou como o adorador do Senhor Louco cuidou com facilidade do almirante pirata Quilangus, que possuía a fome furtiva. Ele era claramente um Beyonder de alta sequência, então ela quase disse, peço desculpas. Senhor Louco, haja como se eu nunca tivesse dito nada. No entanto, como já havia perguntado, ela não podia voltar atrás. Caramba, Audrey! Talvez o louco tenha um adorador mais fraco. Audrey mordeu os lábios, encorajando-se em silêncio. Libras de ouro? Klein pensou seriamente e disse. Faremos a transação depois que informações suficientes sobre a ordem secreta forem coletadas. Enquanto falava, ele se lembrou de seu informante dos alquimistas da psicologia, Daxter Guderian. O capitão e eu, a identidade de Daxter como informante não pode mais ser útil. Será que é uma tragédia ou uma comédia? É uma pena que eu não possa mais entrar em contato com ele. Caso contrário, seria a maneira mais conveniente de obter informações sobre o caminho espectador. Klein sorriu. Tudo bem, Audrey respondeu alegremente. A conversa entre os dois fez o enforcado, que estava prestes a fazer uma pergunta semelhante, calar a boca. Ele adiou até reunir informações suficientes sobre a ordem secreta. Depois de um breve silêncio, Audrey virou a cabeça para olhar para o Senhor Louco e levantou a mão levemente. Depois de receber um aceno de confirmação, ela se virou para o membro à sua frente e perguntou, ansiosa. Senhor enforcado, minha dica permitiu que você lidasse com o contra-almirante Furacão. Você preparou a glândula pituitária completa de uma salamandra arco-íris madura? Essa é uma das razões pelas quais voltei ao mar. Alger assentiu gentilmente e disse. Consegui o material Beyonder que você queria. Mas como devo entregar a você? Como? Como isso deve ser entregue a mim? Audrey congelou por um momento enquanto se perdia em pensamentos. É impossível simplesmente dar meu endereço. Nem posso usar Shield e Force. Isso vai revelar o fato de que eu sou uma Beyonder. Não é impossível. O imperador Roselle disse uma vez que quando deveríamos escolher o menor de dois males. Naquele momento, o coração de Klein se agitou. Ele bateu levemente com os dedos na borda da mesa comprida e sorriu. Senhorita, senhor, vocês estão dispostos a cooperar comigo em uma tentativa sobre esse assunto? Ponto.